Salve galera do YouTube, beleza pura? Beleza. Mais uma vez Digão na área, pessoal, trazendo mais uma aula aí pra vocês do curso básico de HTML aí. E hoje a gente vai falar de fonte e seus atributos, tá pessoal? Bem simplesinho, bem rapidinho. Hoje eu prometo que a aula vai ser rapidinha, né? Que geralmente eu falo que é rapidinho, acaba durando 20 minutos aí. Mas hoje realmente é rapidinho. Mas antes de começar, quero falar duas coisas aí, pessoal. A primeira, eu acho que vocês já sabem, né? Pedir aí para vocês se inscreverem no canal, para dar aquela força para a gente continuar esse projeto aí, para ajudar o pessoal aí que precisa, tá? E para vocês não perderem as próximas aulas também, né? Assim que vocês se inscrevem, toda vez que tem uma nova videoaula, vocês já são automaticamente notificados aí. Se gostou do vídeo, dá aquele joinha, que isso aí ajuda bastante o nosso trabalho, ok, pessoal? Deixe seu comentário, sua crítica, uma sugestão de videoaula que vocês queiram, que a gente vai atender sempre aí na medida do possível, tá certo? A segunda coisa, pessoal, eu gostaria de, antes de vir alguém aqui já criticar, falando, tudo bem que críticas aqui são bem-vindas, tá? Tem críticas construtivas, existem aquelas críticas que não servem pra nada, que é um pessoal que não tem o que fazer na internet, fica xingando o trabalho dos outros e não tem capacidade de fazer igual. Antes desse pessoalzinho aí vir já falar asneira aí, eu gostaria que quando esse tipo de pessoal, não estou falando para todo mundo, tá, pessoal? Mas esse tipo de pessoal for assistir esse curso aqui, eu gostaria que eles prestassem atenção no nome do curso. Curso Básico de HTML. Não é um curso avançado de HTML, muito menos um curso de HTML5 ou CSS3, que é o que hoje já está vigorando no momento, tá? É um curso básico de HTML para as pessoas que não sabem nada de HTML, que estão começando agora, assim como há anos atrás eu comecei, eu não sabia nem o que significava HTML, tá? Então a gente está colocando aqui coisas simples, tá? Coisas básicas para a pessoa poder criar no mínimo a página inicial dela. E posteriormente a esse curso, acabando esse curso básico de HTML, eu vou criar o curso intermediário de HTML e depois o curso avançado de HTML. Aí sim nós vamos entrar em HTML, sei lá se na época já vai estar HTML6, 7, muda muito rápido, né? Mas enfim, a gente vai fazer um curso depois desse aqui intermediário, que já é um pouquinho mais avançado, e depois o avançado completo mesmo. Tá certo? Bom, então vamos lá, galera. Vamos falar de fonte, tá? Fonte é simplesinho. Nós temos 3 atributos que são essenciais quando a gente fala de fonte, que é a cor, tá? Cor da fonte, o tipo da fonte e o tamanho da fonte, tá? Como que a gente faz isso? Então aqui dentro de body eu vou criar a tag fonte. Ó, fonte é assim, tá, pessoal? Fonte, não é fonte. E vou dar um espacinho só aqui e vou criar o barra fonte. Tá aí. Esse aqui, ele é o elemento fonte, tá? Então dentro, se eu quiser, por exemplo, alterar um pedaço do meu texto com uma cor diferente, um tamanho diferente, ou mesmo alguma palavra ou alguma frase de um tipo de fonte diferente, eu vou atribuir isso aqui entre as palavras ou frases que eu quero modificar, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai colocar apenas teste mesmo. Ó, teste de fonte. Pronto, tá? Então, se eu deixar dessa maneira aqui, eu vou dar um Ctrl S aqui. Vou voltar aqui pro nosso... Ainda estou trabalhando aqui, tá, pessoal? Ó, no mesmo arquivo, só mudei aqui, ó, quinta aula de HTML, fonte e atributos, tá? Podem ver que a estrutura aí é a mesma. Então, voltando aqui, eu tenho apenas teste de fonte. Não mudou nada, tá? É normal, é padrão. Então, se eu quiser, a princípio, vamos começar a trocar o tamanho dessa fonte aí, tá? Então, dentro desse elemento fonte, eu vou colocar um atributo chamado size, tá? Deixa eu deixar minúsculo aqui. Não tem importância, mas é melhor. Size, que significa tamanho, tá? Então, igual, e entre aspas eu vou colocar o tamanho da fonte. Lembrando que quando a gente trabalha em HTML, a gente trabalha com o size, o tamanho, o máximo que a gente consegue vai do 1 ao 7,
tá? Você pode colocar aí size 25 que não vai mudar nada. Então eu vou colocar todos aqui pra gente ver a diferença, ok? Então tá aqui, ó. Font size 1, quer dizer 1 pixel, tá? E teste de fonte. Vou salvar, volto lá no arquivo, veja aqui, ó, ficou bem pequenininho, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então nós temos aqui 7 vezes. Eu só vou trocar aqui, ó, por 2, né, os tamanhos. 3, 4, 5, faltou um aqui, ó, 6, sem problema nenhum. A gente copia, Ctrl C e Ctrl V. Eu coloco o 7 aqui, ó. Então nós temos aí, ó, os 7 tamanhos de fonte que a gente tem dentro de HTML. Salvei, está aí, ó, todos os tamanhos de fonte, tá? Esse aqui é o tamanho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Então nós temos esses tamanhos de fonte aí. Não adianta colocar aqui, ó, por exemplo, ó, percebam aí, ó, o tamanho da fonte 7 aqui, tá? Se eu colocar aqui uma fonte 20, por exemplo, Ctrl S, salvei. Quando eu dou o F5 aqui, ó, atualizo, não acontece nada. Por quê? Porque só vai realmente até o 7, tá? Então, esses são os atributos de fonte, pessoal. Alguma dúvida? Acho que não, nenhuma, né? Então, eu vou tirar aqui, ó, esses aqui que não vamos mais trabalhar com eles. E vamos para um outro atributo de fonte, que é o color, tá? Aliás, eu poderia até deixar, né? Ctrl Z aqui, para a gente visualizar legal aqui os atributos de color. Por exemplo, lembra que eu falei na aula anterior que a gente pode colocar mais de um atributo para um elemento dentro do próprio elemento aqui, né? Então, basta, como eu coloquei um size aqui, ó, e dei o seu valor, aqui dentro eu vou dar um espaço e vou colocar color, tá? Eu estou atribuindo no mesmo elemento fonte que ele vai ter um tamanho diferente e uma cor diferente. Trabalhando com cor, tá? Nós temos aí dentro do HTML, 3 formas de colorir uma fonte, que é através do próprio nome da fonte em inglês, da cor, desculpa, em inglês. Temos o hexadecimal e o RGB, tá? RGB eu costumo nem trabalhar, nem se trabalha mais com RGB, tá, pessoal? Se trabalha mais principalmente com o hexadecimal, mas pode-se trabalhar com o nome da fonte também. Então eu tenho aqui, ó, color, tá? Igual, aspas, e eu vou colocar aqui, ó, red, que é vermelho, tá? Salvei aqui e vou. Olha aqui, ó, ficou vermelho, tá? Para vocês visualizarem melhor, ficou vermelho esse aqui primeiro. Aqui no segundo, eu posso colocar também o color, só que de uma forma hexadecimal. E o que é hexadecimal? Eu deixei aberto o Fireworks aqui para a gente ter uma noção do que significa. Então eu escrevi uma palavra aqui e a cor dela aqui, ó, é preta, tá? Então vejam que aqui, ó, X, ele me dá a cor hexadecimal e me dá a cor em RGB, tá? Que é red, green e blue. Tudo zero é preto, tá? Então o hexadecimal sempre começa com esse sinal aqui de jogo da velha, ou tralha, ou hashtag, como vocês quiserem chamar, tá? Suponhamos que eu quero, por exemplo, esse tom aqui, ó, de verde, tá? Então eu cliquei nele, veja que o hexadecimal dele é sempre começando com um hashtag, tá? Então é 00FF80. Deixa eu voltar aqui. Então a gente vai colocar aqui, ó, o hashtag 00FF80. 00FF80, tá? Então ele vai ficar dessa cor aqui, ó. Voltando para cá, ó, 00FF80. Dei um Ctrl S. Vou voltar aqui para o meu arquivo e tá aqui, ó, a fonte ficou da mesma cor, tá? Isso a gente pode, pessoal, deixar de qualquer cor, desde que a gente tenha o código hexadecimal dessa fonte. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí uma tabelinha de um site
um link para vocês terem acesso a uma tabela bem completa aí de cores hexadecimal, ok? Então é isso aí, pessoal. Em relação à cor, tá? Eu posso colocar pelo nome, né? Em inglês, claro, ou pelo hexadecimal. RGB já nem se usa mais, tá? Esses aqui eu já posso tirar. Em relação ao tipo de fonte, tá? Seria o face, tá? O atributo face. Então size é tamanho, color é cor, claro, e face é tipo de fonte. Então nós temos alguns tipos de fonte. Nesse tipo de fonte a gente tem que ficar atento a uma coisa, pessoal. Não adianta a gente colocar um tipo de fonte específico, por exemplo, que a gente acha legal no site, sendo que a pessoa que está visualizando lá no computador dela não tem instalado essa determinada fonte no computador dela. Isso eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então eu deixei aqui, ó, alguns tipos de fonte mais utilizados, tá, em HTML, que são o Arial, Arial Black, Calibri, Comic Sans, Helvetica, Times New Roman e o Verdana. Existem várias outras, tá? E essa aqui eu deixei ó, em separado aqui, porque é uma fonte que eu instalei no meu computador para fazer um trabalho aí que eu tinha que fazer. Só que nem todos os computadores por aí, por exemplo, se eu colocar algum texto com essa fonte aqui no meu HTML, dificilmente a pessoa vai visualizar com essa fonte aqui, tá? Vamos ver como funciona. Então eu vou colocar aqui, ó, fonte face, vou colocar aqui, por exemplo, Calibri, que é o nome da fonte, tá? Então, Calibri, dá um Ctrl S, vou voltar aqui e veja que, ó, esse aqui é o estilo Calibri, tá? Ah, eu quero Arial. Coloco Arial, salvo. Ó, modificou, tá? Porque a Arial é dessa forma aqui. Arial Black. Cadê o K aqui? Arial Black. Salvei. Dá um F5. Veja que ela deu uma... É como se fosse o bold, tá? O B. Quero Comic Sans. Comic Sans MS. É o nome da fonte. Volta aqui. Esse é o tipo de fonte. Então, é dessa maneira, tá? Geralmente, pessoal, se coloca umas 3 fontes diferentes, tá? Porque de repente, dessas mais populares, é claro, porque de repente o computador da pessoa não tem a fonte que você colocou, tá? Então, ó, eu vou, agora, só para encerrar aqui, eu vou colocar, no caso que eu disse para vocês aqui, a fonte que eu coloquei, por exemplo, ó, que chama Delete Antiqua, sei lá como é que chama isso aí. É esse nome aqui da fonte, tá? Eu instalei a parte, essa fonte no meu computador e Delete Antiqua lá, sei lá como é que é. Então eu vou salvar, vou voltar aqui e vou dar um F5, atualizou, esse é o tipo de fonte. Aí você fala, pô, no meu site ficou da hora, ficou legal essa fonte aí. Então eu vou deixar, por exemplo, o nome do meu site com esse tipo de fonte. Não vai adiantar nada você deixar isso aqui se a pessoa não tiver essa fonte instalada no computador dela, tá? Só você, no seu computador, quando você for visualizar o seu trabalho, a sua página, você vai conseguir visualizar dessa maneira aqui. Então, o ideal é sempre deixar pelo menos umas 3 aí que sejam populares, tá? No caso aqui eu vou colocar Arial, vírgula, Times New Roman e Helvetica. Então essas 3 aqui, ó, veja bem, entenda o seguinte, se o cara não tiver, que é quase impossível, tá? Se o cara não tiver a fonte Arial no computador dele, o navegador vai procurar pela Times New Roman. Caso não tenha nem Arial nem Times New Roman, ele vai procurar por Helvetica e assim por diante. O que é impossível, tá? Praticamente impossível não ter nenhuma dessas 3 aqui. Então eu vou dar um Ctrl S aqui e vamos aqui, ó, ele buscou a Arial e deixou aí como padrão, tá? Eu particularmente prefiro a Calibri, tá, do que a Arial. Mas aí fica
de acordo com a vontade de vocês aí, tá? Com o gosto de vocês. Tá certo, pessoal? Então por hoje é só. Essa é a aulinha de fonte aí. Espero que vocês tenham gostado aí. E até a próxima.